Olá pessoal, hoje nós vamos mostrar numa videoaula que nós preparamos aí especialmente para essa época. Vamos mudar um pouquinho a temática e nós vamos reproduzir uma imagem muito utilizada em chamadas de televisão, principalmente de canais esportivos. Nesse momento agora que nós estamos aí vivendo as semifinais da Champions League e nós atendemos a solicitação de muitos seguidores que nós temos no nosso blog, na nossa página, pedindo para nós criarmos, para mostrarmos como podemos reproduzir uma chamada de televisão para uma semifinal da Champions League, porque isso é muito comum a gente ver nesses canais, principalmente ESPN, Sport TV. Então nós vamos demonstrar como fazer. Nós vamos deixar disponível para que possa ser feito download junto com a arte algumas imagens. As imagens vão servir para fazer a composição. Nós temos aqui alguns planos de fundo, a temática da Champions League. Nós temos aqui também os escudos do clube, a logomarca, e nós temos aqui as imagens dos atletas. Esse trabalho nós iremos fazer no Adobe Photoshop. Nós teremos essa arte final. A primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos abrir a imagem que vai servir de pano de fundo. Então, escolher aqui o background 1. Essa aqui é a imagem que vai servir de pano de fundo. Eu vou desbloquear a camada, jogar aqui e vou dar o nome. Isso aqui vai ser o background. Essa imagem nós vamos aplicar um corte. A ferramenta corte demarcado. Nós vamos dar um corte mais ou menos aqui, nessa altura. Então a gente vai usar ali como base para fazer esse corte. Essa parte aqui do plano do estádio. Então, mais ou menos aqui. Vou deixar aqui mais ou menos se daí for o caso. Faz um apply na imagem novamente. Então depois que eu determinar o tamanho da tela, preciso uma tecla Enter. Agora nós temos que posicionar as imagens que vão compor. Nós temos aqui as imagens dos atletas. Selecionar as duas imagens. Essas imagens estão no tamanho um pouco maior, nós vamos ter que tentar deixá-las com o mesmo peso, que não ficar uma ideia de que um jogador é mais importante do que o outro. Então nós vamos mover essas imagens para cá para dentro. Já tinha mostrado isso aqui nas aulas anteriores. Movemos aqui a imagem, né, do Cristiano Ronaldo. Nós vamos renomear as camadas. Então é importante toda vez que nós criarmos um arquivo no Photoshop, então renomear camada. Então Ctrl T, nós já tínhamos tratado também isso na última aula. Vou diminuir um pouquinho mais, né? Vou deixar mais ou menos nesse tamanho aqui. Então olha só, nesse espaço, a parte de cima vai ter que ter espaço para inserir os escudos aí dos clubes de futebol. Abrir a outra imagem. Imagem aqui do jogador do Bayern Munique, né? No caso o Frank Ribéry. Vou vir para cá também. Vai nomear aqui a camada, né? A mesma coisa, Ctrl T, diminuir. Nós estamos aí redimensionando, né? Procuramos algumas imagens na internet aí para tentar reproduzir. Vou deixar mais ou menos isso aqui, ó. Daqui a imagem. Nós temos os escudos dos clubes. Nós vamos também inseri-los. Vou selecionar aqui os escudos dos clubes. Da mesma forma, nós estamos aí só, né, mover essa imagem para cá. Eu Ctrl T. Até agora nós não fizemos nada de muito complexo. O que nós fizemos foi somente deixar posicionado aqui os arquivos, imagens. Mover essa outra imagem, que esse aqui é o escudo do outro clube. Nós vamos fechando aqui para não ficar sobrecarregando a memória da máquina. E aqui tentar deixar sempre com o mesmo peso. A gente fala mesmo peso, deixar todas do mesmo tamanho. Se for preciso, aqui em visualizar, escolher a opção réguas. E aí para a gente ter uma noção de alinhamento, aqui
Aqui é o símbolo do Bayern. Então, isso aqui é a camada onde tem o escudo do Real Madrid. Então, nomeando tudinho, né? Um pouco mais em cima, Ctrl T. Mais pra cá pro lado. Ele já tá no peso aceitável, né? Tirar essa régua daqui, essa linha daqui. Essa linha. Pronto, então nós temos aqui fazer mais, vou descer um pouquinho mais. Pronto. Nós temos aqui o símbolo na logomarca da Champions. Só que nós vamos ter que fazer com essa logomarca, nós vamos ter que criar um pincel. Ainda não mostrei para vocês como faz para criar um pincel. Essa imagem aqui, na verdade, eu vou ter que converter em modo de cor RGB. E aqui o que eu vou fazer aqui? Eu não vou usar toda a imagem, então eu vou fazer uma seleção. Então, para selecionar, eu vou escolher intervalo de cor. Eu vou selecionar a cor preta. E selecionou toda a cor preta. Então, a partir dessas imagens, eu vou criar um pincel. Então, aqui em editar, definir pré-definição de pincel. Então, a ferramenta para criar um pincel personalizado, seleciona. Aqui ele vai pedir o nome, você pode dar, vou dar um nome de Champions para esse pincel. Então já criei o pincel, agora eu vou criar uma camada e aqui eu vou colocar pincel Champions. E a ferramenta pincel é essa ferramenta. Eu vou escolher a cor branca, no caso, aqui embaixo no foreground. Eu vou clicar nessa seta aqui e eu já configurei o pincel como pincel branco. E aí eu vou escolher o pincel. O pincel que eu instalei foi o que ficou aqui na parte de baixo, é o último pincel na configuração. Então eu vou diminuir. Então eu posso usar as ferramentas de diminuir aqui do tecla Enter, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no meio, como eu estou numa camada à parte, né? Então não tem problema nenhum. Vou diminuir mais um pouco porque está muito grande. Aqui em vez de 349, vou deixar como 250. Pronto, agora sim. Cliquei aqui um pincel, né? Vou trazer as imagens essas imagens vou trazer um pouco mais para o lado esquerdo, então selecionar aqui. Vou arrastar um pouquinho para o lado. Aqui onde eu tenho criar uma outra camada. Essas camadas que eu vou criar agora, eu vou aplicar os pincéis. Esses pincéis vão ficar embaixo e nós vamos criar um efeito. O efeito que nós iremos criar são esses efeitos aqui. Esses pincéis são pincéis personalizados, eles vão disponível também para download. São esses pincéis aqui. Então, os pincéis estão aqui. Eu vou instalar esse pincel aqui, Zone Brush, vou copiar. Então, vamos instalar aqui na configuração do Photoshop. Então, para instalar o pincel, nós já tínhamos mostrado anteriormente. Aqui o botão de contexto. Carregar pincéis. Então, esses pincéis aqui nós iremos aplicar na base das camadas, na parte de baixo das camadas. Então, vai servir aí para dar uma ideia de um efeito especial para as imagens, né, dos atletas, para dizer que estão correndo, tem uma dinâmica, que tem um efeito de iluminação, velocidade, essas coisas todas. Então, aqui na camada onde eu tenho o CR7, que no caso do Cristiano Ronaldo, eu vou aplicar esse pincel aqui. Aí, o que eu vou fazer?
Posso diminuir um pouco o diâmetro do pincel. Em vez de 575, eu vou usar 450. Diminuir mais um pouquinho. Vou deixar com 400. Então, diminuir o tamanho do pincel. Então, vou vir aqui, vou diminuir o tamanho do pincel. Vou deixar setado aqui com o tamanho de 490. Esse pincel eu vou aplicar na cor branca e vou aplicar na camada de baixo. Então, vou colocar aqui o nome pincel, cor branca, né? Em casa. E aí eu vou aplicar aqui o pincel, tá? E esse pincel eu vou aplicar depois uma mesclagem, aliás, um estilo de camada. Esse estilo de camada, na verdade, é para realçar o efeito. Então, eu vou vir aqui na base da paleta de camadas, eu tenho estilos. Então, vou escolher aqui opções de mesclagem. Vou escolher aqui sombra projetada, brilho externo. E aqui em brilho externo, o que ele vai aplicar? Vai aplicar um brilho na parte externa da camada. Então, vou clicar aqui para escolher uma cor. A cor que eu vou usar vai ser uma tonalidade ciano. E aqui eu posso ter algumas configurações, por exemplo, o tamanho do pincel, né? Eu vou aplicar o tamanho do pincel, ou isso aqui normal, a expansão. Vou deixar desse jeito aqui o tamanho. Já com essas configurações aí também é arbitrário, pode se utilizar. Aqui também vou criar uma outra camada. Essa camada vai ter que ficar embaixo. Aqui vai ser um pincel vermelho. Vou escolher um pincel também daquela configuração que nós instalamos agora há pouco. Se quiser, eu posso aumentar o tamanho do pincel. Aqui a cor vermelha. Assim, mais um outro pincel aqui. Diminuir um pouquinho. Sendo que nessa camada aqui, que nós aplicamos esse pincel, nós não vamos aplicar efeito. Porque aqui, para realçar a cor do uniforme, que é branco, nós utilizamos pincel branco. E esse aqui, para realçar a cor do clube, do uniforme, na cor vermelha também. Agora, para finalizar, nós temos ainda aqui a logomarca da ESPN e esse texto aqui dizendo qual vai ser o dia, no caso do jogo, vai ser dia 23 de abril. Essa logomarca está disponível, eu vou deixar também para download. Confirmar. Nós vamos mover essa camada, e essa camada vai ficar aqui. A parte de cima. Aqui vai ser o Ctrl T mais uma vez para diminuir. Vou ver todas essas imagens aqui, então selecionar, trazer um pouquinho para o lado, ficar muito montado, ampliar um pouquinho. E nessa parte nós vamos digitar o texto nós vamos digitar na cor branca. Esse texto vai ser o texto da data, então vai ser 23 de abril. Selecionar e vou escolher a fonte que nós iremos utilizar, a fonte Impact, porque ela é muito usada para divulgar, para veicular essas chamadas de televisão. Nós estamos reproduzindo chamada de televisão, então vou procurar aqui então, mais uma vez para dimensionar, então Ctrl T. Trazer mais para cá pro canto, no meio. Então nós já temos aí a nossa arte quase toda pronta. Nós vamos aplicar algumas mesclagens de camada. Essas mesclagens de camada vão servir aí para a gente fazer um efeito de iluminação. Então, mesclagem de camada, eu tenho aqui esta opção. Eu costumo sempre utilizar níveis. Os níveis vão ser para controlar a parte de
iluminação nos pixels da imagem. Então posso deixar a imagem um pouco mais clara ou a imagem um pouco mais escura, né? Então, mover aqui, eu vou escurecendo a imagem, tá? Se eu mover esse outro controle aqui, vamos mover os tons mais claros, vou deixar um pouquinho mais iluminado. Nós temos também uma outra camada de ajuste, que é equilíbrio de cores. E aí vai funcionar muito se você quiser mudar um pouquinho a coloração, deixar um pouco mais avermelhado aqui, ó. Se eu fizer isso, eu vou saturar muito a imagem dele, então deixar um pouco mais esverdeado, e aí vai ficar muito a seu critério como é que vai ficar esse trabalho. Então aqui nós temos a nossa chamada de televisão, aproveitando o momento, né? Semana que vem nós vamos ter aí essa semifinal da Champions League, e nós atendemos na verdade um pedido de muitos dos nossos seguidores no nosso blog e na nossa fanpage. Perguntaram como é que seria fazer um card para televisão, essa temática aí de jogo, Champions League, então efeitos, né? Então depois que vocês terminarem de fazer todo esse trabalho, é só achatar as camadas, vir aqui em camada, achatar a imagem, e aí o trabalho está pronto. É só arquivar, preferência com a extensão PNG, e aí depois publicar no seu blog ou na sua fanpage. Pessoal, então obrigado aos nossos seguidores, os que estão sempre solicitando alguma arte, algum trabalho específico. E na próxima aula nós iremos dar sequência naquela temática sobre estilos artísticos de vanguarda. Muito obrigado, até a próxima aula.